Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa feito para o jovem, para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, para você que observa por aí e pensa nos problemas da sua cidade, do seu país, do seu estado, da sua escola e quer trazer para nós esses problemas e talvez até já tenha pensado em alguma solução criativa para eles. Nós temos aqui esse espaço para você, para te ouvir, para que você possa mostrar o que você pensa, do que você duvida, seus questionamentos, sua arte, se você tem uma banda, se você é cantor, se você toca algum instrumento, se você é um escritor, se você é um artista plástico, se você simplesmente é um pensador e você quer vir aqui para falar sobre os seus pensamentos. Entre em contato conosco, se inscreva através do e-mail rosilmaroldan@gmail.com. Nós temos o perfil no Facebook do programa Jovens Pensadores, perfil e fanpage, e temos também o Fórum dos Jovens Pensadores, que é um espaço de discussão que você também pode participar como membro. Nós discutimos diariamente todos os assuntos que estão por aí na mídia, na televisão, no jornal escrito, falado. E também, uma vez por mês, nós nos reunimos para discutir presencialmente sempre temas da escolha do jovem, de interesse do jovem. Levamos também esse fórum, temos levado as escolas que têm interesse. Então, se a sua escola, se você tem um grêmio, se você faz parte de um grêmio na sua escola e quer levar o Fórum dos Jovens Pensadores para a sua escola, entre em contato pelo e-mail rosilmaroldan@gmail.com, que nós iremos à sua escola para fazer o encontro dos Jovens Pensadores na sua escola e com o tema que você escolheu. Nós temos o hábito de trazer aqui no nosso programa sempre jovens pensadores, e eu sempre gosto de frisar que Jovens Pensadores é uma proposta. Muitos dizem, mas será que isso aí não é um título segregador? Jovens, só jovem? Jovens de todas as idades. Jovens que têm ideias jovens, ideias novas. E pensadores, que são aqueles que observam e pensam com a sua própria cabeça, têm os seus próprios pensamentos e não ficam simplesmente repetindo o pensamento dos outros. Por que isso é tão importante? Porque a evolução, a transformação está sempre dependendo dessa nova ótica, dessa nova visão das coisas. Se você repete o que você ouve sem ao menos olhar de um outro viés, você também não está colaborando com nem um pouco com a transformação, com o progresso. Então, por isso que o lema do Fórum dos Jovens Pensadores é: pense, duvide, crie e decida. Então, nunca repita simplesmente o que escutou. Vá ver a fonte, vá checar, vá ver se realmente é aquilo, veja com outras pessoas se é aquilo mesmo, escute sempre o outro lado e assim sim você será um jovem pensador e sempre estará colaborando para cada vez mais transformar a realidade que você vive, efetivamente, não apenas reclamando. E aqui nós temos hoje um jovem desse tipo, um jovem que quer realmente transformar o mundo em que ele vive, e por isso que ele participa bastante já há algum tempo, efetivamente, da sociedade em que ele vive, e inclusive é presidente do Conselho Municipal da Juventude, Murilo Neto. Murilo Neto, conte para nós o que você anda aprontando por aí. Quem é você, para o nosso telespectador? Uma boa tarde a todos os espectadores, quero agradecer inicialmente a Rosilma pelo convite, a participar desse espaço que é de fundamental importância, né, para um diálogo com jovens pensadores de uma maneira geral, mais um canal de comunicação que se abre para que os jovens se empoderem na cidade. Então é muito bacana, agradeço muito o convite para participar do programa. E, bom, eu atualmente, né, como você comentou, estou na presidência do Conselho Municipal da Juventude desde o início desse ano, promovendo ações para discutir políticas públicas de juventude, essencialmente as políticas que a administração municipal tem a responsabilidade, tem o dever de executar aqui na nossa cidade. Então, eu já participo desse movimento desde 2008, né, antes mesmo da criação do Conselho,
final de 2007, início de 2008, era uma comissão municipal, né? Então, o que é esse bicho de 7 cabeças que chamam, que é o conselho, né? Então, os conselhos de direitos, né? Nós temos mais de 25 conselhos no nosso município, eles estabelecem um diálogo com a sociedade civil, entre representantes do poder público e a sociedade civil, para que nós tenhamos um mecanismo de controle social, né? Um controle da sociedade. O que seria esse controle? Um controle da sociedade sobre as políticas que são criadas e executadas no município. Então, a comissão, que antes, esse movimento começou no início da década de 2000, da década passada, que era uma reunião, na verdade, de jovens como que você comentou, dos jovens pensadores, né? Então, era um grupo de jovens que queria discutir de uma maneira mais formal a política pública de juventude, e aí eles vinham se reunindo e até que esse grupo foi criado através de decreto, né, do prefeito, uma comissão municipal da juventude. Que a comissão ela tem um caráter diferente do conselho. A comissão ela é só consultiva. Então o poder público, no caso o prefeito, ele consulta aquele conselho ou ele recebe indicações desse conselho sobre a necessidade de implantação de uma política, como, por exemplo, uma escola de esportes radicais, por exemplo, que pode ser uma demanda da juventude, uma escola de skate, ou que as escolinhas já existentes atendam um público especificamente que é da idade de juventude entre 15 e 29 anos. Então, era um caráter consultivo. Com a consolidação desse grupo, o fortalecimento desse grupo, mais pessoas se interessaram a participar. Nós tivemos em 2009, a Câmara votou o projeto do Executivo que criava o Conselho Municipal da Juventude, que aí já muda o caráter, ele já tem um status ainda maior do que a comissão. A comissão era consultiva, o Conselho hoje ele é fiscalizador das ações do governo municipal e ele é deliberativo. Então hoje, uma votação, um projeto que é criado, né, que é discutido nas reuniões internas do Conselho, ele chega ao Poder Executivo como uma deliberação, ele tem força de lei, né? Então, como a gente recentemente aprovou, depois da criação em 2009, discutimos um plano municipal da juventude, né? Um programa de ações concretas, de metas, de objetivos, tanto de curto, médio e longo prazo, para que o poder público tenha um norte, né? Ele se norteie e se baseie através dessas estruturas e crie ações políticas específicas para todas as secretarias. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura. Então, hoje, independente do governo, da bandeira partidária que assumir o nosso município, né, assumir a liderança do município, ganhar as eleições, a gente tem um programa que tem validade por 10 anos, a gente já está no 3º ano, então o poder público ele tem um programa a longo prazo. Isso é um modelo que é muito elogiado no mundo inteiro. Os países que avançaram em educação nos índices, melhoraram os índices de educação, como a Espanha, o Chile, a Coreia do Sul, todas usaram esse artifício de planos de longo prazo, né, principalmente nessa questão da educação. Então é um mecanismo muito avançado, a cidade de Santos tem essa política, né, através dos conselhos, é muito elogiada pelo Brasil inteiro. Recentemente nós tivemos aprovado o Estatuto da Juventude, isso é muito recente, há menos de um mês, e a cidade de Santos já tinha 3 anos do seu plano municipal. Então isso mostra que o jovem quer se apropriar, né? Só que a gente tem um outro desafio, Rosilma, que é a ampliação da participação, né? Então eu acho que esse agora é o nosso principal desafio para que convide os jovens a participar mais das nossas reuniões. Foi bom você ter tocado nesse assunto, Murilo, porque justamente o convite para você vir aqui, exatamente que muitos jovens, muitos mesmo, a não ser aquelas pessoas, como você bem disse, que estão desde o começo, que já acompanharam, que já estão desde o tempo da comissão e depois virou conselho, que conhecem e que participam. E, por exemplo, muitos jovens devem estar nos assistindo agora, que devem estar se questionando, mas como fazer para participar desse conselho? Como é que eu faço? Será que esse conselho aí já tem cartas marcadas? São aquelas mesmas pessoas? E se eu quiser participar de uma reunião para ver se eu gosto? Como é que é isso? Excelente pergunta, Rosilma. O conselho ele é formado por 32 representações de segmentos diferentes. Então ele é dividido, ele tem um modelo que eles chamam de tripartite, né? Então, dessas 32 cadeiras, 10 são do Poder Público Municipal, uma é do Poder Público Estadual, né, que é ligada à educação, e aí depois nós temos
segmentos, mais 2 segmentos, 10 cadeiras do segmento juvenil, que são os grêmios, são movimentos de juventude que não necessariamente precisam estar ligadas a uma associação que trabalha com jovens, né? Então são movimentos legítimos, né? Como o movimento dos estudantes secundaristas, por exemplo. Então a gente tem esse segundo segmento, e o terceiro, que é a sociedade civil organizada. Então ONGs que atuam, por exemplo, ONGs que têm um trabalho muito antigo, é muito elogiado na nossa cidade, como a Proeco, na Zona Noroeste, a ONG Amigos da Água, que é ligada à área de meio ambiente. Nós temos esses outros segmentos que também atuam através da sociedade civil. Então, a partir dessa representação, é que os jovens ou as entidades podem se candidatar a participar do Conselho. As eleições acontecem a cada 2 anos, nós formamos um grupo com essas 32 cadeiras, mais os seus suplentes. Então, esse grupo, e aí se elege um coordenador dentre essas 32 pessoas que foram eleitas. Só que durante esse período de 2 anos, né, nós estamos agora entrando no primeiro ano desse grupo que foi eleito no final do ano passado. Nem todas as cadeiras são preenchidas, né? Às vezes a gente tem 1, 2 cadeiras em vacância, cadeiras abertas que têm a possibilidade de novos jovens participar. Então é sempre legal se informar através do Diário Oficial, né, dos editais, ou entrar no nosso Facebook para acompanhar quais são as cadeiras abertas, né, como fazer para se inscrever. Um simples manifesto, uma carta de manifestando o interesse em participar, ele já passa a estar credenciado a ocupar uma cadeira. Qual é o endereço no Facebook, Murilo? O endereço é facebook.com/Juventude de Santos. Né? Se tiver alguma dificuldade de encontrar na busca, vai lá, digita Juventude Santos, que a gente vai ter as informações sobre os eventos que nós organizamos. E pode mandar uma mensagem se tiver alguma dúvida, a gente responde, acessa e responde. As reuniões, elas são abertas, independente do jovem participar formalmente do conselho, ele tem direito de voz, né, de participação em todas as reuniões. Nós temos as reuniões ordinárias uma vez por mês, sempre na primeira segunda-feira de cada mês, né, primeira segunda-feira a gente realiza a reunião às 18h30, ali na Estação da Cidadania, na Avenida da Costa. E é aberto, qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar, independente da idade. A gente garante o direito de voz. Ele, se não estiver participando formalmente, ele não pode participar das votações, mas discussões... Mas ele pode chegar lá e dar um palpite. Com certeza, sugestão, e isso já aconteceu e acontece com frequência. Às vezes uma entidade quer propor uma atividade, ela vai lá, mesmo não participando do conselho, sugere, e as atividades têm sido muito sucesso. O Rotaract já fez isso, outras ONGs já participaram dessa forma, e a gente, na verdade, é um conselho democrático, acolhedor. Então, quanto mais pessoas, melhor. E o nosso sempre grande desafio é esse de levar essa informação para que os jovens participem mais e briguem por esse direito que é da execução das políticas públicas municipais. Um outro projeto interessante, até para alcançar esse público que não conhece, a gente começou esse ano um projeto, né, foi uma sugestão minha na primeira reunião que eu tive a oportunidade de presidir, de encontros itinerantes. Então a gente também visita comunidades, escolas, para levar a informação do conselho e também para discutir temas específicos que são escolhidos pelos próprios jovens em comunhão com a coordenação da escola. Ele vai falar mais um pouquinho sobre encontros itinerantes, que eu tenho umas perguntas para fazer para ele, mas vai ser no segundo bloco. Você espera aí, porque tem mais. Olá, eu sou Liberado Júnior, apresentador do programa Rotary na TV. Temos um encontro sempre aos domingos às 22h30, com reprise aos sábados às 19h30. Espero por você! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 21h, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 16h. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique
Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Estamos de volta com Murilo Neto, que vai nos falar mais um pouquinho sobre os encontros itinerantes aí. Como é que é isso? Como é essa história? Eu gostei disso aí. Como é que é? Então, os encontros, eles foram criados para justamente combater essa falta de conhecimento em relação ao Conselho. O CIP, a Agenda Pública, que realiza um trabalho muito bacana aqui em Santos, muito sério, competente, um processo de qualificação de jovens também, né, em diversas áreas. Eles realizaram uma pesquisa científica que identificou que 80% dos jovens da nossa cidade não tinham conhecimento sobre esses processos de políticas de juventude. Né? Por exemplo, as conferências municipais. Né? Aqui na cidade nós já tivemos 2 conferências municipais de juventude, que inclusive o plano municipal foi referendado, né? Ele foi aprovado por uma grande assembleia que tinha uma participação de dezenas de jovens, não só os jovens que participaram do conselho. Mas é o desafio permanente, né? Tanto o público universitário, né? São muitos, é uma faixa etária muito grande, né? De 15 a 29. Então essa faixa etária a gente procura sempre identificar esses vários segmentos, né, que formam essa grande juventude e fazer esse convite. Então os encontros itinerantes foi para tentar combater esse dado e levar a informação do trabalho que o Conselho faz em vários locais, comunidades, escolas. Né? Então a gente fez um primeiro encontro na Escola Técnica Treinasse, com cerca de 70 jovens do ensino médio, tratando sobre o tema. A gente conversou com a escola, né, consultou algumas pessoas e a gente definiu de falar sobre emprego e empreendedorismo. Então, nesse tema, nós levamos profissionais, especialistas, tanto da área da administração pública, né, como jovens empreendedores. Né? Recentemente, até o Taveira, que participou aqui do programa, foi lá dar o seu testemunho sobre a questão do seu perfil, né, que é um jovem de 25 anos, que já tem 2 empresas, né, que é muito bem sucedido. Então, a gente faz uma abertura nesse encontro itinerante, né? A gente faz uma abertura falando do Conselho, convidando os jovens a participar mais das reuniões e se apropriar um pouco mais, e depois a gente aplica dinâmicas de grupo, né? Provocando o jovem do que ele faria, por exemplo, com 10 mil reais para aplicar num empreendimento na cidade. Depois tem esse testemunho de um jovem empreendedor. Aí a gente leva psicólogos, assistentes sociais do Centro Público de Emprego para falar sobre postura, sobre a busca do primeiro emprego, né, que também é um assunto muito interessante. O perfil, às vezes o jovem acha que se ele tem o cabelo arrepiado, se ele tem uma tatuagem, ele vai conseguir emprego em todos os segmentos. E não é verdade. Então, para cada jovem, para cada estilo de jovem que o jovem decide, ele vai ter um perfil diferente. Então, é esse tipo de consciência que a gente procura pensar. E a gente também fala sobre sonho, sobre a parte mais teórica disso, né? Então a gente leva profissionais para ter um contato de uma proximidade maior com o jovem. E tem sido excelente essa primeira experiência. A gente ficou conversando com os jovens por quase 3 horas e passou voando. Mesmo depois da gente encerrar o encontro, os jovens ainda vieram, ficaram conversando com a gente sobre muito tempo, tirando dúvidas e perguntando, né, como poderia fazer para participar do conselho. Então isso é muito gratificante. E nesse mesmo modelo a gente quer seguir para levar para escolas públicas, para comunidades, associações de bairro. Então é dessa forma que a gente quer diminuir esse desconhecimento dos jovens da cidade. E isso que você está falando, Murilo, é importante mesmo, porque quando você estava falando de encontros itinerantes, eu fiz uma associação com o Fórum dos Jovens Pensadores, que tem essa mesma proposta. E é engraçado que você disse que fez um encontro com 70 jovens, e alguns podem pensar que 70 seja um número baixo, mas a gente tem que entender que o jovem, ele não sente falta do que ele não conhece. Então, o grande desafio é fazer o jovem olhar e conhecer,
porque eu sempre me lembro do Arthur da Távola, que ele tinha um programa na TV Senado que era de música clássica, e ele ensinava os instrumentos, como é que eram tocados e os sons, e ele uma vez dizia que ele mantinha esse programa porque ele dizia que para gostar de música clássica você tem que formar a plateia, porque não adianta, a pessoa não nasce gostando de música clássica, você não nasce gostando de caviar, por exemplo, né? Você não nasce, enfim, se você está acostumado a sempre comer, vamos dizer, a determinada comida, dificilmente depois você vai gostar de uma outra mais sofisticada. E mais ou menos isso para todo gosto, né? Para toda arte, enfim. E então ele tinha esses programas assim bastante informalmente, ele fazia esse programa bastante informal, e eu nunca mais esqueci dessa formação de plateia. Então você tem que criar o gosto. Como é que o jovem vai sentir falta de alguma coisa que ele não sabe que existe? Né? É um pouquinho, tem muito a ver com empreendedorismo, né? Como Steve Jobs dizia que ele criava os produtos não para satisfazer uma necessidade que já existia no jovem ou na pessoa, mas ele criava a necessidade, e aí a pessoa diz: como que eu consegui viver sem esse aparelho? Né? É um lance mais adiante do que o que a gente está acostumado, criar o aparelho para a necessidade. Então eu tenho a impressão que tanto os encontros itinerantes como o Fórum dos Jovens Pensadores são propostas, são iniciativas que elas entram por aí para tentar atingir o jovem e mostrar para ele alguma coisa que ele não conhece e que a partir do momento que ele conhece, ele vai sentir falta. Por exemplo, participar do conselho é importante? Por que é importante participar do conselho? Olha, a maior prova de que participar de um conselho é importante foram esses movimentos desse ano, essas passeatas. Como os jovens estão carentes de realmente participar do poder, de serem ouvidos, que a sua opinião pese. Ele quer participar do poder, ele quer ser ouvido, ele quer que as coisas, as sugestões que ele diga sejam acatadas. E ele combate essa questão da pauta também, né? Porque o conselho... o jovem, querendo ou não, ele tem o privilégio de receber informações. O que a cidade está fazendo na área de juventude e o que a cidade não está fazendo. Né? Que foi uma crítica de parte da imprensa, de algumas pessoas, mas, puxa, é por 20 centavos, né? Que as pessoas falavam, revolução dos 20 centavos, é por 20 centavos. Aí se ampliou a discussão para temas de educação e tal, mas no caso do município, no âmbito municipal, e a gente tem casos... São Paulo ainda não tem um conselho estadual de juventude, mas a gente tem outros estados que tem um conselho estadual. Isso traz a informação ao jovem para que ele possa reivindicar com mais qualidade, mais precisão. Olha, a cidade não tem um centro de referência de juventude, não é o caso de Santos, mas não tem um centro de juventude para cuidar do jovem vulnerável em relação à assistência social, né? Então nós temos aqui em Santos 3 centros da juventude. Então isso é uma maneira de, olha, precisa melhorar o serviço lá, então vamos trabalhar essa pauta de reivindicação relacionada à melhoria nos serviços. Então eu acho que por isso que é importante o jovem se apropriar, porque lá, com o diálogo, a gente tem representante da Secretaria da Educação, tem representante da Secretaria de Segurança, então todos os temas, eles são discutidos... interdisciplinarmente. Exatamente, de uma maneira ampla, né? Horizonte. Então é por isso que a gente julga ser muito importante a participação do jovem. E eu sei que você também, aí não tem nada a ver com a sua função no Conselho Municipal da Juventude, mas... também é ligado. Você acabou de trazer para nós aqui, você é coordenador, né, dos Museus e Galerias de Santos, né, e você acabou de trazer para nós aqui, com bastante sucesso, o Museu da Língua Portuguesa. E teve aí um ministro da Educação que acabou de dizer aí, faz um mês mais ou menos, que o que o museu tem a ver com a educação? O que o museu tem a ver com a educação? Somente tudo, né? O museu tem tudo a ver com a educação. Na verdade, eu acho que o país como um todo mesmo, eu acho que, né, você fez o paralelo do ministro, tem ministra que prioriza a verba para o costureiro, né, para projeto de costureiro. Isso a gente tem que combater em relação a uma questão relacionada à educação. O que isso tem a ver? Mas eu pergunto a você, Murilo, a Lei Rouanet, todos esses incentivos não são para o artista ou para o escritor iniciante, aquele que tem poucos recursos, então ele precisa dessa verba para
poder implementar um projeto novo, um projeto criativo, sem essa verba ele não tem como viabilizar? Ou já é para a pessoa que é famosa, que o pai é famoso, que ele já tem dinheiro, já é rico, e aí vem a Lei Rouanet? Como é que é isso? Existe uma falha no caso da Lei Rouanet, na verdade, só complementando a questão do Conselho. Até tem relação, né, meu cargo de coordenador de museus e galerias, totalmente, com o Conselho, porque eu sou representante da Secretaria de Cultura dentro do Conselho, e aí depois fui eleito presidente, né, então tem esse vínculo direto. No caso das leis de incentivo, a ideia, né, que se tem da concepção da Lei Rouanet é você democratizar um investimento federal, né, no caso, para várias produções culturais nos municípios e tal, você chegar à produção local. Mas no início, acho que até ela cumpriu de certa forma esse papel, promovendo festivais. Aqui mesmo, vários projetos como o Curta Santos, por exemplo, Festival de Cinema, captaram verbas através da Lei Rouanet. Depois da crise que a gente teve, da grande crise mundial aí que a gente teve em 2009, essa lei de incentivo ela perdeu um pouco a característica e a lei de incentivo estadual, no caso o PROAC, ela ganhou. Por qual é a grande diferença dessas duas leis de incentivo? A Lei Rouanet, ela é um incentivo fiscal através de um lucro real de uma empresa, né? Então, qual a empresa que hoje obtém um lucro real e pode deduzir o imposto de renda? São grandes empresas que, por exemplo, já têm os seus programas, o seu braço social, como no caso a Petrobras, aqui regionalmente a Uzi Minas. Então, ela já tem um apoio cultural, né? Ela já tem os seus projetos sociais que, na grande maioria, ela investe parte do recurso nesses programas. E por que os grandes artistas acabam tendo prioridade? Porque as empresas que têm um destaque no cenário nacional, elas querem associar sua marca aos artistas já consagrados. Então acaba tendo esse problema e grandes artistas aí que teoricamente não precisariam usar os recursos, eles acabam sendo beneficiados pelas leis de incentivo. O PROAC, ele atinge praticamente todo empresário, porque ele é uma isenção de ICMS, que é um imposto estadual, né, sobre serviços, esse é estadual, sobre prestação de serviços. Então o PROAC ele democratizou. Então grandes, o produtor pequeno, né, o movimento de teatro, o movimento cultural de uma maneira geral, ele se beneficia da lei porque ele pode se associar a parcerias de empresas menores, que aí ele vai pagar o imposto de qualquer jeito. Então esse imposto ele é oferecido através do investimento na cultura regional. E entrando na questão que você comentou anteriormente, né, da formação de público, o desafio realmente é esse, né? Eu trabalho numa área que é de artes visuais e dessa questão educativa dos museus, né? Então, como trabalhar isso? Santos tem muitos museus, né? A gente tem, inclusive a gente está trabalhando numa formação de uma rede municipal, de uma comissão municipal de museus, para fortalecer a padronização de oferecer esse serviço para a população, para os turistas, né? E a gente tem esse fortalecimento, mas a população ainda é carente, né, da importância disso como uma extensão cultural, como uma extensão da educação formal, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo do Museu da Língua Portuguesa, nós tivemos, em 29 dias, quase 6 mil pessoas visitaram o museu, né, que era, na verdade, uma mostra itinerante do museu que é em São Paulo, que acontece em São Paulo. Ele ficou do dia 3 de agosto ao dia 31 de agosto, e nós tivemos aí mais de 5.800 pessoas, quase 6 mil pessoas, tendo essa experiência que a língua portuguesa, na verdade, não é um acervo de um museu tradicional, né? Ela mexe com aquela coisa que é intangível, né? Como que há 10 anos atrás nós poderíamos pensar em criar um museu sobre a língua, que é uma coisa que se transforma, que modifica a cada ano, a questão da particularidade, né? Só em Santos nós falamos a média, né? Por exemplo, se você vai pedir média em São Paulo, você vai ter o café com leite, aqui em Santos é o pãozinho francês, né? Então são essas particularidades regionais que a gente buscou trabalhar nessa parceria com o Governo do Estado e com o Museu da Língua Portuguesa Estadual, que já mais de 3 milhões de pessoas, né, ele hoje é um dos principais museus do mundo, a gente trouxe essa tecnologia e foi um absoluto sucesso. Então, quando você vê o interesse pelo Museu da Língua Portuguesa em relação ao tema, né, da língua, os professores ficavam surpresos pela atenção que o jovem tinha em relação ao conteúdo que estava sendo colocado ali. Então a gente fica muito feliz e satisfeito com o resultado. Queria dizer aqui para vocês, antes de terminar o programa, que o Murilo está de parabéns em ter trazido esse Museu da Língua Portuguesa para cá, dando resposta ao ministro, né? O que o museu tem a ver mesmo com a educação? Eu espero você sábado que vem, às 15 horas, se Deus quiser.